Boa noite, pessoal. Olá. Quem tá aí pelo GPEL é a Bibi? Juliana. Bruno. Pessoal da Exalc aí. Ei, Pablo. Saudade de você, hein, Pablo? Fazenda Águas do Moranga, é isso? Ó, que bacana. Raíssa Peixoto. Ah, Bibi, um beijo, Bibi. Cícero, boa noite. Júnior. Everton tá sempre aqui com a gente também. Genildo. Um abraço pra você, viu, professor? Ei, Robertson. E aí, gente, vamos esperar o doutor Rodrigo entrar. Se alguém já viu aí, se ele já entrou... ele já entrou e já pediu para participar aqui comigo. Vamos lá, vamos aguardar só a resposta dele. Manu tá sempre aqui com a gente, Ana Carolina. Ei, Guga! E aí, tudo bom, Jana? Tudo, e você, tudo bem? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Tempão que a gente não se vê, né? Verdade, muito tempo. Nossa. Você tá com a mesma cara, só a barba que tá mais branca, né? Principalmente embaixo. Aqui, negócio mais difícil. A cara não tem mudado muito mesmo, não. Tá com a mesma cara. Gostando de... Tudo mais branquinho. Pois é, mas isso faz parte do processo, né? Ô, Guga, Verdade. pessoal, esse aí, para quem não conhece, mas acho que muita gente já conhece, o Dr. Rodrigo Amorim Barbosa, mas eu vou tomar a liberdade de chamar de Guga porque eu conheci assim, e aí fica difícil a gente entrar nessa formalidade agora, né? Então, vou continuar aqui como Guga, tá certo? Antes de mais nada, Guga, eu queria te agradecer demais por ter aceitado o convite. Em nome do Grupo de Estudos em Floricultura e Pastagens aqui da UFSJ, fica aí meu carinho enorme. Você aceitou de pronto assim que eu fiz o convite. Eu fico muito feliz de estar tendo esse feedback tão bacana de pessoas tão renomadas na área como você e de aceitar logo fazer a live para a gente poder levar um pouco de conhecimento aí para esse pessoal que acompanha a gente. Então, muitíssimo obrigada, viu, Guga? Valeu mesmo por ter aceitado. Ô, Janaína, obrigado a vocês pelo convite do Grupo de Estudo de Torrão del Rey. Para dizer que é um prazer. Eu sei que você tem um contato muito grande com a Liana, né? Aqui com a gente. Sim. Você deve ter alguns trabalhos juntos. Sim. Mas fico muito contente da gente bater um papo aí, algumas coisas que a gente vem trabalhando. É isso aí, vamos lá. Então, beleza. Ô, Guga, então nós vamos começar. Eu sempre faço isso. Eu gosto de perguntar para os convidados aqui nas nossas lives como foi que eles foram parar na área de forragicultura, né? Porque eu costumo dizer que a forragem é muito democrática, né? Você pode estar no bovino de leite, corte no cavalo, no ovino, na cabra, né? Pode estar na silagem. E como é que você foi parar na forragicultura? Fala pra gente aí rapidinho, só pra gente saber um pouquinho dessa história. Verdade. Bom, eu falo assim, eu brinco com a história que quando a gente é criança, a gente quer ser 3 coisas na vida. É bombeiro, astronauta e veterinário. Resolvi fazer agronomia. Né? Sim. E quando eu estava no final do curso lá, e eu, na verdade, queria fazer meu curso, meu TCC lá em economia rural. Olha, eu louco, né? Imagina, já não gosto tanto de número, vou me enfiar com economia rural, e acabou não dando certo. E eu fui parar na Embrapa, fazer estágio na Embrapa em pastagens. Aí me apaixonei. Não tem como, né? Se a gente começa, você não sai mais, né? É impressionante. Comecei a trabalhar com a doutora Valéria lá e meio que, no começo, lógico, marinheiro de primeira viagem, sem entender muito do que eu estava fazendo. E aí ela me começou a me dar alguns trabalhos para tocar, tudo, e aí fui me apaixonando, acabou ficando, não teve jeito, né? Aí fui fazer mestrado, doutorado, aí tudo na área de pastagem mesmo. Acho que E agora tá aí, pesquisando nos grandes nomes da forragicultura no Brasil, né? E a gente é que ganha com tudo isso, né? Com esse bendito estágio que foi feito na Embrapa, quem ganhou foi a forragicultura. Exatamente, Túlio. Forragicultura é apaixonante. Ô, Guga, sempre que vem alguém aqui falar de manejo, eu faço uma pergunta, porque eu costumo dizer nas minhas aulas, eu tenho uma frase que eu digo nas minhas aulas,
E eu gostaria de saber se os outros pesquisadores da área concordam com ela. Então, eu queria a sua opinião bem rápida em relação a isso, até para o pessoal que está assistindo, principalmente os produtores. Para você, o manejo das pastagens é um dos maiores gargalos, se não o maior gargalo da pecuária brasileira? É um dos... Eu colocaria ele em 2, 3 aí, como um desses 2 ou 3. Para mim é manejo de pastagem, manejo do pastejo, gestão geral da propriedade, eu acho que também é um negócio bem complicado, e um pouquinho da falta de conhecimento da interação solo-planta, que eu acho que é bem complicado. Então as pessoas pegam materiais forrageiros de alta produção e querem colocar em qualquer lugar e acham que isso vai... Exatamente. Exatamente. Aí, a chance de você ter um negócio que é uma cultura perene acaba virando bianual, você tem que reformar a pasta a cada 2, 3 anos. A gente está sempre falando isso aqui nas lives, todo mundo fala isso, ninguém quer implementar pasto para poder ter que trocar a cada 2, 3 anos. Por isso, Guga, eu não sei se você já viu alguma live, o pessoal que acompanha já viu aqui, ó, a nossa canequinha assim, ó, não trate como pânico quem te trata como braquiária. Entendi, boa. Não é? Então, aqui pânico é profissional, então nós vamos botar para produtor profissional, né? Então não dá para a gente ficar achando que todo mundo é igual, porque não é, né? Mas então, beleza, Guga, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre esse consórcio de gramíneas, porque quem me acompanha sabe que eu estou muito curiosa para saber desse assunto, que é um assunto que eu não entendo nada, então eu estou aqui para aprender muita coisa, né? Vamos tentar interagir aí. Então, conta pra gente um pouco dessa história, como é que surgiu isso e como que você se embrenhou aí por esse meio do consórcio de gramíneas em pastagens. Jana, é um negócio engraçado, porque a gente... Por muito tempo aí, a gente ficou só em cima, principalmente a Embrapa, ficou só em cima de avaliação de novos materiais forrageiros. Havia uma demanda muito grande, né? A gente tinha muito pouco material e a gente tinha uma demanda grande por materiais, novos materiais que atendessem. E ficamos muito tempo trabalhando em cima disso. Depois de um tempo, vamos dizer assim, que eu acabei, puxa, eu não aguento mais fazer mais do mesmo, né? O que a gente pode fazer para melhorar um pouco os materiais que a gente já tem, né? E uma das conversas com o André Swisser, você conhece também o professor André? Ele esteve aqui 2 semanas atrás, conversando com a gente. Uma das conversas que quando ele veio para cá, a gente conversando, eu falei que tinha esse desejo de fazer alguns consórcios de gramíneas. Ele se animou, eu falei, porque ele falou, poxa, se tem plantas de clima temperado, por que não pode ter em clima tropical? Esse foi o primeiro ponto, era o primeiro desafio. Será que funciona? Porque você tem misturas de azevém, cornichão, estufa. Agora, e pânico não tem. Perdão, e gramíneas de Sim. de formação. Aí, com o tempo, eu comecei a fazer... comecei a pesquisar, comecei a ler o que eu achava que foi encontrado em cima disso. E aí a gente foi montando uma proposta para ver se isso funcionava. Eu fiquei 8 meses praticamente trabalhando, pesquisando privadade para trabalhar, aonde eu quero atuar, que é o principal foco. Sim. Eu quero perguntar, eu quero misturar um forrageiro com outro, mas para que você quer misturar? Essa é a primeira pergunta que você faz, né? Qual é o objetivo da sua mistura? Você tem que ter um objetivo, senão não faz sentido você misturar. Né? Porque isso, na verdade, também não é no contexto geral, não. Tem gente que não acredita nisso. Sim, é por isso que eu estou falando que esse assunto me interessa, porque eu não prego isso, entendeu? Mas a gente tem que estar sempre aberto para aprender. E eu me lembro do professor Domício, seu orientador, né? Que sempre dizia assim, né? Que a gente não pode ter vergonha de mudar de opinião, porque é sinal do que a gente está pensando, né? Então, aqui eu queria mandar um abraço para o professor Paulo Carvalho, que acabou de entrar, e quero pedir desculpa, o pessoal já está acostumado aí, os cachorros latindo aqui no fundo. E pior que hoje eu tô com um problema maior, pessoal, vou ter que dividir isso aqui com vocês. Eu tô com a cadela no cio aqui e o cachorro lá. Então, e eu não tô deixando o amor rolar. Então, você já viu que o bichinho tá doido lá e vai encher o saco da gente, mas vamos tentar. Professor Paulo, um abraço e obrigado, professor Paulo, por estar acompanhando a gente aí. Ele tá sempre aí. Outras pessoas também importantes pra gente aí na Floricultura acompanhando a live, Guga. Que legal. Então, vamos lá. Desculpa aí a interrupção, então vamos lá. Então, você acha que se dá certo no C3, se dá certo em clima temperado, poderia dar certo pra gente. E foi o que você falou. Gente que não acredita, eu mesmo sou uma pessoa que não preconizo. Mas é por falta de conhecimento, então é por isso que a gente está aqui, né?
Sim, sim. A gente buscou em cima de alguns trabalhos do Pablo Cruz, que pega a questão da funcionalidade de cada material forrageiro, tipo funcional, características, e aí a gente vai buscar qual seria um casamento bom. 2 ou 3 ou 4 materiais, depende. Tá? Isso é relativo, cada um faz do jeito que teoricamente acha melhor. Agora, o que eu acho que é importante é o seguinte, você pegar hoje, perto de 75% do mercado de forrageiras, de sementes, os caras compram para misturar na fazenda. Eles misturam na fazenda, joga lá, se sobrar, sobrou. Então, puxa, se o mercado, se o produtor empiricamente faz isso, por que a gente não pode dar um subsídio para ele ou alguma coisa mais de informação técnica que talvez faça com que ele use isso de uma forma mais adequada? Tá certo? Eu tenho Sim, várias opiniões. Por exemplo, formação de pasto no norte. Um dos problemas é a juquira, que é a sujeira. Então, sim. se eu for pegar um material de estabelecimento lento, como é que ele vai competir com essa sujeira? Ele vai formar, não vai formar direito. Se ele Aí já pega começa o primeiro passo para degradação. Pois é, já não formou legal, né? E a É, economia de semente também está. Aí, se ele pega um material que saia na frente, que dê um avanço, que cubra o solo, que faça com que essa juquira não saia, e o outro material de desejo, que vai ficar mais para frente, com o tempo forme, por que não? Eu estou ganhando uma, duas arrobas ali, sei lá, na formação, estou cobrindo o custo de formação com esse material, que porventura vai sumir, não há problema. Outro exemplo claro que nós temos aqui, plantio em áreas do Pantanal. Aqui ninguém planta só o medícula, demora demais para formar. é, Então ele mistura braquiarão com medícula. 2, 3 anos, eu tenho medícula formada. Mas o braquiarão fez o papel para ele de 1, 2 anos, 1 ano e meio de, 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 entendi. de ganho de peso para ele, de produtividade. Então, dependendo do tipo da mistura que você faz, você vai atender um determinado segmento. O professor Tiago, da UFMG, até estava conversando comigo agora, uns 5 minutos antes de começar a live, ele deu até um exemplo clássico disso lá na região do Norte de Minas, justamente sobre o bufo e o Eurocloro moçambicense. Ele falou que Uhum. funciona bem assim. Uma vem, e aí quando já não tem uma condição satisfatória para o bufo, ela tá lá, daqui a pouco ela some, o bufo vem, no outro ano ela volta. Né? Então, já acontece. A gente só tem que aprender a manejar, né, Guga? A gente precisa aprender a entender as respostas de cada material e como ele funciona. Aí você maneja bem. Entendeu? Eu acho que esse é o Entendi. ponto. Então, a gente fez uma proposta, quando a gente montou um experimento, a gente montou um projeto, a gente conseguiu levar ele por 3, 4 anos, bem legal. A gente tinha também, a gente falou, poxa, por que nós queremos misturar? Essa era a primeira pergunta. Né? Qual era o objetivo da nossa mistura? Desculpa, Guga. Eu vou ter que rir. A Giovana está dizendo aqui que você está com o cabelo arrumadinho. Quem te Falou? conhece, a Giovana Maciel. Bom, é que eu tô bem ligado. Pois é. A gente que te conhece sabe disso. Tá com o cabelo arrumadinho mesmo, Giovana. Desculpa, Guga. Só uma brincadeira aqui, pessoal, para dar uma descontraída. Mas vamos lá, Guga. Então, e aí na época a gente falou assim, poxa, qual seria um dos problemas que a gente tem na parte tropical, né? Na questão de forrageiras tropicais, ou no sistema de produção dos cerrados, que é o nosso grande produtor de carne, né? Um dos maiores problemas que a gente tem é a estacionalidade produtiva, quer dizer, a gente tem uma boa produção no verão, muito ruim no inverno. Por que a gente não vai buscar uma mistura que tente reduzir um pouco a estacionalidade produtiva? Esse foi o objetivo para a gente atender. Essa era a primeira Entendi. coisa. Então a Ok. gente foi começar a trabalhar quais materiais poderiam fazer com que a gente reduzisse a estabilidade, essa discrepância entre de água e seca. Então a gente vai trabalhar em cima disso, né? Buscando materiais, e aí é lógico que a gente sabia que a gente queria manter a produção boa de um pânico das águas, mas também queria ter um pouco da braquiária para seca. Foi por isso que a gente resolveu ir por essa linha, né? E só também a gente tem que levar em conta que o mercado de forrageiras, 97% é pânico e braquiária no Brasil. Sim, Então, exatamente. Até porque aí você está respondendo uma questão que é nossa mesmo, né? Não está inventando a roda. Né? Sabe que a assim, venda de semente está no pânico na braquiária, então vamos tentar trabalhar da melhor forma possível, né? vamos tentar. Não, por favor, não esquecendo que nós temos outros materiais de extrema importância que a gente vai mexer no futuro. E eu acho que a gente deve mexer no futuro.
como andropógeno, como voltar a pensar um pouquinho em cetárea, como pensar em estilosantes Gordura, também, né? que eu adoro, eu amo melines. Estamos Pois tentando é, trazer um germoplasma aqui para o Brasil. Já estamos em contato com o pessoal da Etiópia, a doutora Eliana está fazendo essa ponte para a gente começar um programa de melhoramento genético de gordura aqui em Minas, que eu acho que merece, né, Guga? então, são esses materiais, por exemplo, o andropógeno tem salvado muita gente aí em cima. Áreas com problema de cigarrinho, problema de percevejo, seca, é o único material que tem dado algum tipo de resposta. E a gente vai ignorar um material desse de forma alguma. Talvez nós Sim, temos que até porque é uma planta que não tem alta exigência em fertilidade, né, Guga? É discutir diferente do também. búfio. Ele vai ocupar um nicho muito parecido com o búfio, mas o búfio é uma planta exigente, que não é o caso do andropógo, né? Então é mais fácil trabalhar. Ele é mais indócil para o manejo que o búfio, na minha opinião. Eu Sim, acho o andropógo bem indócil, ele é meio enjoado. Mas, de qualquer forma, ele vai ocupar um nicho ali que é de grande parte, né, dos produtores nessas regiões de semiárido ou de deficiência hídrica. eu acho Acho que bacana. ele entra bem no mercado o dia que a gente conseguir ter uma boa produção de sementes dele e viabilizar plantio. Uma vez feito isso, eu acho que ele entra bem, principalmente Forte. em área de texturas mais arenosas. Áreas de fertilidade mais baixa com texturas mais Mais arenosas. arenoso. Que é bem É, o nicho dele. é, é. E que tem uma porção significativa, né, no Brasil com esse tipo de solo. Ô, Guga, deixa eu fazer uma pergunta. Como que é a questão relacionada à adubação? Você tem lá o pânico, a braquiária, tá? Estou fazendo a pergunta assim. Você tem o Sim, sim. pânico e a braquiária, né? Que a gente sempre fala nas aulas, né? Nas palestras, atende sempre a exigência daquela planta que tenha maior exigência no manual de recomendação. Como é que é isso? Gramínea funciona do mesmo jeito? Cara, é engraçado, até que nem tanto. Pois é, Porque a tá gente. vendo? Ó, por que nós estamos aqui? Então, porque é o que eu falo para você, antes da gente colocar isso no campo, foram 8 meses até de pré-ensaio, fazendo pequenos ensaios, ou em parcela menor, ou em caso de vegetação, para a gente poder tentar entender como é que esse negócio funcionava. E das nossas dúvidas era a questão de realmente de doação. Eu faço para maior, eu faço para menor, até porque se eu faço muito de maior exigência, a tendência é que ela domine o Domínio. espaço. E aí eu tenho que reduzir um pouco a fertilidade para que ela tenha uma habilidade competitiva semelhante a, por exemplo, a uma mediana. Então, tudo isso foi pensado, né? Não foi feito à louca. E a gente montou 3 gradientes de fertilidade e a gente percebeu que mesmo na saída, no start do plantio, uma adubação muito pesada prejudicaria o pânico, por incrível que pareça. Só pela velocidade do estabelecimento. Da braquiária. Tomariam conta. Entendi. E a gente falou, bom, se ela vai tomar conta, eu não posso também. Então a gente optou por trabalhar numa nível de fertilidade médio, médio para alto, se a gente for levar em consideração a média brasileira, tá certo? Sim, tá. Você vai trabalhar com 60 quilos de P2O5, 60 quilos de coreto, de K2O e perto de 150 quilos de Filho N. de nitrogênio. Não chegar a 200, 250. Não chegaria pelo fato do estabelecimento, tá? Pela questão do estabelecimento a gente percebeu que quando a gente fez, a gente percebeu que o pânico sentiu a competição mais pesada. Então a gente optou por essa adubação 60-60, numa forma de 300 kg de 0,20-20 e cobertura de 150 kg. Tá? Outro ponto importantíssimo, planta junto ou planta separada? Isso, eu queria perguntar, planta junto, planta separada e as proporções. Boa, então. Primeiro, proporção. Essa foi a primeira pergunta que a gente queria responder. Quando a gente começou a trabalhar, a gente queria 33 de cada, porque a gente trabalhou com 3 materiais, tá? Depois eu faço um paralelo rapidinho de cada uma, o que a gente pensou em cada uma. A gente trabalhamos com 3, 2 braquiárias e um pânico. Essa foi a ideia. A gente gostaria no início de 33% de cada. Aí nós fizemos também alguns testes, pré-testes, de proporcionalidade. E 33% o pânico sentiu. Então a gente falou assim, não, vamos trabalhar, aumentar o pânico e vamos fazer uma proporção de 50% de braquiárias e pânico, mais variando as braquiárias. Então, ficou 50% de pânico, 25% de uma braquiária e 25% de outra braquiária. Então, foi essa que a gente conseguiu, a gente entendeu
que seria uma boa proporção. É a melhor proporção? Não sei, honestamente. A gente teve bons resultados, mas não dá para eu dizer para você, olha, pode fazer isso se você tiver uma outra condição. Tá? Então é uma coisa que a gente está aprendendo isso. E está no começo desses estudos também ainda, né, Guga? Vocês estão sendo bem pioneiros nisso daí. Então até uma linha de pesquisa ampla para muito tempo aí para discutir as proporções, as adubações, os manejos, que eu quero que você fale um pouquinho também. Sim, os protocolos. Enquanto você estava falando aí, me ocorreu uma coisa. Eu já vou até falar aqui. Ô, Guga, vou só fazer um parênteses, aproveitar que tem bastante gente aqui, para poder falar duas coisas. Rapidinho aqui sobre a página, tá? Coisa bem rápida. A gente bateu hoje 9 mil seguidores, então eu já tinha avisado para vocês na live do Dr. André, né, do professor André Esbris, que quando a gente bater 10 mil, eu vou mandar um brinde, não é sorteio, tá? Para os seguidores que quiserem. Que aí a gente ganha um recurso de arraste para cima, vocês vão preencher lá um questionário com e-mail e vão ganhar um brinde. Não vou contar o que é não, porque vai ser a surpresa. Então, por favor, compartilhem a live aí, compartilhem a página para vocês chegarem nos 10 mil. E uma outra coisa que eu queria falar com você, Guga, você estava falando aí e me ocorreu essa pergunta. Porque na semana que vem, quem vem falar com a gente aqui é a doutora Eliana. Né? Eu convidei ela pra... ela vem, consegui. Ela relutou um pouquinho, mas ela vem. Ela vem falar um pouquinho pra gente sobre isso. Eu poderia até perguntar isso para ela, até porque ela já foi lá e já viu em loco, mas de repente você sabe me responder isso daí. Como é que é nessas savanas africanas, lá onde se fez a coleta de pânico e braquiária, a convivência das duas espécies? Você sabe se elas estão próximas lá no seu centro de origem? A gente sabe que tem algumas regiões específicas que a gente faz a coleta, mas se a gente for olhar mesmo, elas meio que se auto-sobrepõem, elas se sobrepõem ali, né? Então, acho que a região que fizeram coleta lá de braquiária e pânico, você sabe me dizer se no centro de origem elas estão juntas? Eu acredito que sim. Acredito que sim, que estejam em situações... Porque eu acredito que, assim como nós temos manchas de solo, de uma série de coisas, essa região também vai ter. Então, não acredito que não tenha uma região específica de braquiária, uma região específica de... Então, mas você entendeu que eu te perguntei isso, né? Que se lá no centro de origem elas estão vivendo em harmonia, né? E uma não fez a outra desaparecer, isso é um bom sinal, né? Tanto que esse é um desafio pelo trabalho do Cruz, que a gente começou a fazer isso por funcionalidade de plantas, por tipos funcionais. Então, uma planta tipo funcional A, que ele chamava lá, é uma planta de alto crescimento, crescimento rápido, valor nutritivo bom, só que ele é para ambientes de alta fertilidade e alta pressão de pastejo. Então, essa é uma planta tipo A, que a gente chamou de pânico. Alta intensificação, né? Manejo intensivo. Aí, a B é um pouquinho abaixo. E aí você vai lá, por exemplo, para tipo funcional C, que é uma planta de baixa exigência, só que também de crescimento lento, que é tipicamente uma umidícola. Umidícola. No nosso negócio aqui, a gente colocaria uma umidícola. Aí você fala, poxa, mas você não colocou umidícola na sua mistura. Eu falei, não tinha como. Infelizmente, ainda a gente é pago por projeto, o projeto tem tempo. Aí se eu for pegar uma umidícola para colocar o que ela efetivamente contribui para a mistura, demora, né? E acabou o projeto. Aí eu tenho que começar tudo de novo. Então, é falho. Então, o que eu fiz? Uma tipo funcional C que eu coloquei, que eu forcei a barra, teoricamente, foi uma decumbens. Decumbens. Uma mistura que eu fiz, então, foi Zuri, Charaés e decumbens. A, B e C. Tentando fazer um A, B e C. Apesar de eu achar que o Charaés é muito A do que B. Pois é, eu conversei hoje com o Bruno Pedreira sobre isso, né? Eu falei assim, Bruno, quando é que a gente vai recomendar Charaés Verde do Marandu? E a gente conversando, né? Quando o cara já tá querendo tecnificar e passar para um rotacionado de Mombaça, ele não vai partir do Marandu. O Charaés é melhor, né? A Charaés é bem mais robusta, bem mais planta, né? Mais agressiva, mais enjoadinha de manejar. Pois é, isso que eu falo, né? Tem sempre um ônus, né? Tem o bônus, mas tem um ônus, né? Bem mais indócil também para o manejo do que a Marandu. Sim. Então a gente começou a pensar nisso e assim, quando você trabalha com planta tipo A, ela tende a dominar, porque ela é uma planta extremamente adaptada e de ambiente de alta fertilidade. Então, o que a gente percebeu no nosso experimento é que, por exemplo, deixa eu falar rapidamente, tinha duas misturas, tá? Uma mais estratificada, que era essa, que era Zuri, Charaés e Decumbens, e uma mistura mais compacta um pouquinho, que a gente queria ver ela mais baixa, que era com Quênia, Marandu e Paiaguás, tá certo? Então, uma era para, tipo, um fazer embaixo, o outro meio e em cima, o outro fazer uma coisa mais compacta. Não é muito bem assim que funciona na prática, mas
era a nossa ideia de trabalho, né? Falava, poxa, vamos fazer isso aqui. E a gente entendia que o manejo era o modulador desse processo. Né? Eu queria saber, depois você vai explicar para a gente provavelmente o manejo, né? O que é. Então, o que aconteceu? A gente percebe que, por exemplo, os Zuri e os Chararés, eles brigam de igual para igual e não tem competição. Assim, você pega na mesma torceira, você encontra perfil de Chararés, perfil de Zuri, tudo tranquilamente. Enlouquecer meus alunos. É legal pra caramba, você aprender a diferenciar uma espécie da outra. Eu fiz tudo. Se vocês tiverem curiosidade, eu fiz um comunicado técnico só sobre o estabelecimento. Todos esses pré-ensaios estão descritos nesse comunicado técnico da Embrapa. Bacana. Depois eu mando para você o link, você pode distribuir para o pessoal aí. Beleza. Baixa o download, porque meu primeiro teste foi identificar as espécies. Eu plantava elas sozinhas e elas misturadas. Aí eu começava dia a dia a olhar para ver quais atributos morfológicos podia diferenciar uma da outra, para quando eu chegasse no campo, saber qual é uma e qual é a outra. Né? Até para você ter uma estimativa da produção. Até porque, o Google, a gente trabalha com floricultura, eu não sei se você tem essa minha percepção, que hoje, gente, um trem que eu odeio é quando chega um camarada com uma moitinha de capim e fala assim, professor, o que é isso? Ou então manda uma foto para mim ali no direct, tem muita gente que faz isso. Professor, que capim é esse? Eu falei, gente do céu, vocês acham que só porque a gente trabalha com floricultura é fácil a gente fazer esse reconhecimento? Tem que pegar, tocar. Tem umas que são muito fáceis, né? Que são clássicas, mas assim, alguma característica muito clássica que a gente consegue ver. Mas é muito difícil, principalmente logo na pós-germinação, né, Guga? Na pós-germinação é muito ruim, muito difícil. Era aquela coisa que diferenciava, pouca coisa. E é lógico que eu sabia que eu tinha só 3 para diferenciar, né? Não tinha 20. Não, aí realmente exatamente. Pois é. A gente, quando dá aula, tem que ensinar 53. A gente, quando dá aula, tem que diferenciar 53. Aí chega um infeliz lá com uma moitinha, professor, que capim é esse? Eu falo, não vou nem te responder o que eu quero falar, mas vamos lá. Só traz uma folha, né? Você fala, poxa, aí foi complicado. Mas assim, então a gente fez isso também. Então a gente conseguiu fazer. E fomos implantar isso aí. Como a gente só tinha um tiro, que a gente falava, a gente fez tudo, calculou o número de sementes, plantamos separados, tá? Para não haver segregação de sementes, de peso de sementes. Porque se você pegar, por exemplo, peso de charaés, são 100 sementes por grama. O peso de pânico é normalmente de 900 a 1.000 sementes por grama. Então, se eu misturasse isso, podia segregar, eu plantava um lado de um jeito e o outro lado ia para o outro capim. Então, a gente plantou em 2 caixas separados, mas ao mesmo tempo, que saísse Entendi. Incorporamos. Ficou muito legal, ficou muito bom, realmente ficou legal e deu para a gente conseguir as proporções que a gente queria. Foi bem legal. Legal demais. Aí vamos tentar uma... Isso, exatamente. Então agora nós estamos chegando aqui na metade, depois temos que abrir para as perguntas. Conta para a gente desse manejo. Até o professor Thiago mandou uma pergunta aqui, perguntando se existe uma recomendação sobre a forma de crescimento, né, na hora de fazer o consórcio, né? Eita, travou aqui, né, pessoal? Deu uma travadinha aqui. Opa! Vocês estão me ouvindo, pessoal? Dá um ok aí para áudio e vídeo. Tá aqui, tá ok, Guga. Foi mais ou menos o que você falou do A, B e C aí, né? Vai depender. Porque uma coisa que a gente estava falando que era legal no fim das contas, quando eu falei que a Decumba, o Zuri e o Charaés, por exemplo, brigava bem, a Decumba tende a meio que sair para o lado. Ela vai ocupando meio que os espaços entre essas touceiras. De Charaés e Zuri, por exemplo. Então, ela tende a ocupar um espaço melhor. É diferente. Então, isso é um ponto que acaba sendo interessante. Tanto que a gente comparou com o Zuri puro, que era o mais produtivo. A gente fez um plantio com 80 de entrada e 40 de saída, 50%. E a gente chegou a ter quase 15% a mais de cobertura de solo com as misturas. Isso que eu Deu legal, ficou bom. Porque a planta de crescimento cespitoso fica aqueles vãos que a braquiária, por exemplo, vai ali, a Decumbis vai ali e preenche, né? E me conta, eu tô curiosa para saber isso aí. A gente fica esse tempo todo testando as alturas, entra assim, sai assim, e aí, de repente, mistura. E aí, como é que a gente faz, né? Tá. Travou.
Deu uma travada aqui, Guga. Voltou aí? Você tá ouvindo a gente? Jana, tá ouvindo? Oi, eu tô ouvindo, tô ouvindo. Oi. Tá. Então, beleza. Então, vamos continuar. Tá, o pessoal tá ouvindo. Isso. Agora, vamos ver. Deu, beleza. Quando a gente foi Deu. falar de manejo dessas misturas, sempre vem a lógica, vamos manejar pelo maior, é lógico. Porque Sim. era uma área simulando um passeio rotacionado, tá? Era um modo grade que a gente fez, desenhou tudo bonitinho, então a gente queria saber as alturas de entrada e de saída, de altura de entrada e saída. Mas vamos se basear pelo quê? Pela média. Como é que eu vou fazer uma média de Decumbes, Charaés? Decumbe, Charaés e Zuri. Aí eu falei, bom, o que a gente vai pensar? Eu falei, pelo Zuri, manejar pelo Zuri, eu vou judiar muito das plantas mais baixas, teoricamente. Então a gente resolveu descer. Então, em vez de trabalhar com um critério de 95% de aceptação luminosa, eu falei, eu vou trabalhar com 90%. E eu tinha feito 90 para o Zuri, tá? Para o maior. Eu falei, vou trabalhar com 90 para o maior. Então, O Guga, eu fico imaginando a sua cabeça fervendo, porque é o início de tudo. Então você tem que pensar em mil coisas. Eu imagino, a cabeça devia estar fervendo. Eu faço assim, eu faço assado. Né? Porque é tudo uma novidade, né? Por isso que eu falei, foi 8 meses para a gente colocar esse trem no chão. Ô, Guga, deixa eu ler a pergunta do Dr. Moacir aqui, que é o aniversariante do dia. Feliz aniversário, viu, Dr. Moacir? O Dias Filho tá aqui com a gente. Deixa eu ler. Tá aí. Deixa eu ler aqui a pergunta dele, que antes que suba eu não consiga ler. Qual o impacto da maior heterogeneidade espacial na estabilidade da pastagem e na eficiência de pastejo? A mistura não reduziria a probabilidade de cada espécie fosse pastejada de forma ótima? Moacir, a gente tinha um aluno, ele era meio teimosinho, mas era um bom aluno, e a gente fez essa parte de seletividade, que a gente achava que poderia existir. E a gente chegou à conclusão seguinte, que não existe seletividade à medida que você tenha uma taxa de lotação adequada. Se você fizer um ajuste de carga bom, não tem seletividade. O que você fala que a gente teve mais estabilidade na mistura do que no consórcio, no uso do Zuri puro, em termos de produção. A gente teve estabilidade. E o que a gente ainda não conseguiu fazer, a gente queria fazer, mas a gente não conseguiu, era ver as questões de modificação, por exemplo, de período de florescimento, porque visualmente mudou. A gente praticamente viu muito pouco florescimento de braquiária. E a gente não conseguiu mencionar isso por quê. Então, eu acho que a gente teve uma distribuição de forragem melhor na mistura com relação ao Zuri puro. Apesar de a gente saber que o Zuri vai chegar em maio, ele é um capim que vai florescer mesmo, e aí não pronto. Tem jeito. Eu não vejo em pegar ponto ótimo. E esse segundo pessoal de planta de clima temperado, eles falam que é até o benefício, porque você tem uma maior estabilidade. Né? Porque se uma floresceu, perdeu um pouco de qualidade, eu tenho mais outra que pode estar em questão ativo, tem outra também. Então eu consigo diminuir um pouco essa questão até, por exemplo, da qualidade. Porque eu sei que o pânico ele é muito bom, mas vai chegar em maio, acabou, né? Não tem mais o que fazer com ele. Né? Ok. E a gente, em termos de acúmulo, por exemplo, a gente teve praticamente, né, no primeiro ano, 0 de acúmulo, teve 1 quilo de matéria seca por dia no Zuri, puro, na taxa de acúmulo da seca braba, contra 17 das misturas. Esse 17 representa 1 novilho a mais por hectare. 1 novilho, 2 litros. Faz a conta no final do ano. Faz a conta aí com um ganho bom. Ganho bom. Tá. Aí vamos continuar então na história das alturas, nas suas definições. Voltando aqui para a vaca fria que você estava falando aí dessas definições de altura. Tá. A gente queria definir a entrada, tá certo? Então, saímos do critério de 95% de aceptação luminosa, fomos para 90%. Do mais alto, que era o pânico. Então, eu tinha 2 misturas, que eu disse para você. Tem o Zuri Charaés Decumbens e tinha Quênia, Marandu e Baiaguás. Então, eu baixei a entrada do Zuri para 70 centímetros.
e baixei o Quênia para 60 centímetros, tá certo? Falei, bom, e aí, o que eu vou fazer agora? Eu falei, quem que vai ser o modulador agora? Quem que vai impactar mais até na composição dessa mistura, nas percentagens da mistura? A intensidade de pastejo que eu vou apertar. Então, eu fiz duas severidades. Então, eu fiz 60% de severidade e 40% de severidade. Então, do Zuri eu baixei um de 80, foi para 40 e pouco, outro para 32, 32. outro para 28, outro para 36. E a gente percebe que a gente deu uma mudadinha na cara mesmo, mas o manejo foi menos importante do que a mistura com relação ao desempenho de produção de forragem, quando a gente comparou com o Zuri puro. Entendi. Né? Então, explicou isso aí. Então, a altura de entrada era essa, 70 para o Zuri, para mistura A, que eu chamava mistura de Zuri, saindo com 60 e 40% de severidade, vai dar mais ou menos 30 e poucos, e a outra de 60 saindo com 28 e 30 e 42. Foi isso que a gente fez, né? Você tem o sistema Zuri, Zuri Charaes, como é que é? Esqueci, Zuri Charaes Decumbens. Zuri Charaes Decumbens era uma. E o outro? A outra, Quênia, Marandu e Paiaguás. Sempre naquela lógica de fazer o A, B e o C. Tá, e aí, entendi, esse do Paiaguás aí, o que você sentiu em relação à seca? Porque a Paiaguás, ela tem se destacado muito, né? Nessa menor estacionalidade de produção que ela tem, né? Foi bem legal. E aí, o que você achou? Eu achei que ficou bom, mas assim, como a gente entende que isso tem que ser mais dinâmico, eu precisaria de mais uma, duas secas para ver o comportamento dela bem. Ela foi bem, mas uma coisa que aconteceu, tanto Decumbens quanto Paiaguás, principalmente em detrimento do primeiro pastejo, que normalmente a gente apanha muito, principalmente em instituição de pesquisa, que é uma desgraça, que tem que fazer cerco, que demora, o caramba, você perde o ponto, ela já começou muito baixo. Então, a participação da Paiaguás, eu queria 25%, eu comecei com 18% dela. E com o tempo ela foi sentindo um pouquinho, então eles caíram. Mas é natural que isso ocorra, porque a população não é estável, ela oscila com o tempo. Então a gente percebeu que depois do tempo ela aumenta. Né? Tá. Mas elas são muito promissoras para essa época do ano. Eu acho que talvez seja isso que faça a diferença na mistura com relação a um pânico puro, por exemplo. O professor Manuel perguntou como é que você explica essa maior produção na seca. E nas águas, como é que está a produção em relação ao cultivo solteiro? Praticamente a mesma coisa. Tá, e e na seca, o que explicou esse 1 kg e os 17 que você comentou? Maior participação das braquiárias, natural, e principalmente a questão da ocupação de solo. Né? Ele acumulava mais, realmente. Era nítido e a gente fez as avaliações, foi 17 quilos contra 1 quilo. 17 média das misturas, tá? Porque a gente trabalhou com contrastes, primeiro era mistura versus mono. Aí depois a gente quis avaliar os manejos também. Né? Entendi. E você tem algum... Sim. Legal, não, pode continuar. Uma coisa que a gente não estava prevendo, mas a gente conseguiu, é que a gente não tinha pensado nisso, mas acertando uma sorte por baixo, é que a massa de raiz foi 3 toneladas a mais massa de raízes dentro do sistema de mistura, quando comparado com o monocultivo. De 0 a 40. Entendi. Tá, resultado com produção animal você ainda não tem, não? Não tenho, e infelizmente a área que eu estava, eu comecei a trabalhar nela, só que eu tive que fazer uma modificação, uma adaptação de protocolo, porque era uma área pequena, era mob grazing, e tentei fazer ela em contínuo. Essas mesmas misturas e meter com pastejo contínuo. Entendi. Fui bem até um pouco nas águas, só que é uma área que, infelizmente, é do Exército, essa área. Eu sei. O Exército pediu a área de volta e a gente está enrolando eles para entregar. Vou continuar com ela. Então, eu estou querendo ter um ganho de água, de seca. Mas vai ser muito complicado eu conseguir. Mas a gente teve bons resultados, assim, nas águas aí. Fizemos 3, 4 meses de avaliação de águas, porque foi fraco esse ano de chuvas para nós aqui. Bem dizer, começou a chover em dezembro aqui. A gente fez 3, 4 avaliações, ganhos muito legais. Ganhos compatíveis com um pânico bem manejado.
750, 800 gramas cabeça dia. Né? Agora, a seca, agora eu não tenho, provavelmente eu não tenho como medir, infelizmente. Só que existe já um outro projeto aprovado em que a gente vai trabalhar com essa questão do vazio forrageiro, dessa estacionalidade produtiva, já agora para sistema de produção, para compor um sistema de produção. Tá? E aí a gente vai ter o ganho, vai ter complementação e a gente quer fazer até terminação. Você, é mais ou menos dentro que você respondeu para o doutor Moacir, mas você percebe, né, mesmo ajustando a taxa de rotação, alguma preferência dos animais nessas camadas ou eles vão só pelas camadas mesmo? No primeiro extrato pastejável, o segundo ele não escolhe? Pelas camadas. Foi Entendi. com a classificação pelas camadas. O que limitou foi como? A hora que começou a bater como, limitou. Parou. E aí, qual como batia primeiro, a gente tem lá. Tem que ver qual como batia primeiro. Normalmente já batia nos comos das A e Bs, né? Tanto isso. Que das decumbens e do Paiaguás não tinha limitação. Entendi. O Arthur, o Arthur acho que é Belli, eu já citei o Arthur, o professor Arthur, e não sei falar o nome dele direito, eu acho que é Belli, se me corrija se eu estiver errado. Ele escreveu assim para você, Guga, muitos falam de consórcio de pânico com amendoim, que dá certo porque o amendoim ele ocupa os espaços entre as touceiras. Isso ocorre também em pânico com o capim de crescimento estolonífero? Você já respondeu aí mais ou menos, né, que eles vão ocupar esse espaço, né? Você acha que dá para tentar um pânico no futuro com algum sino, Dom Guga? Uai, que alguém perguntou das gramas aí também? Eu acredito sim. O único empecilho que eu vejo num negócio desse é a questão do plantio por muda do sínodo, que é a inviabilidade dele de produzir semente. Ruim, eu acho que a gente tem que ir testando. Eu acho que nada ele é ruim. Talvez o amendoim, por ser um pouco mais adaptado à sombra, vai legal. Agora, a gente tem as gramas, a vantagem é que ela tem menos ambiente de fertilidade que um pano. Poderia ir muito bem. Como é que a gente vê o plantio? Né? O negócio. Acredito que daria certo. Né? O amendoim com a grama estrela é um sucesso. Basta ver o É um sucesso, com o Carlos Maurício lá. Acho que vale a pena. E eu acho que tem potencial. Tem potencial. É o que você falou, tem que ajustar muito a manejo. Né? No manejo. O professor Manuel continua a pergunta dele, ele está perguntando aqui para a gente se o tratamento de testemunha fosse braquiário ao invés do Zuri, você acha que o consórcio produziria mais na seca? Talvez não. Talvez acho que seria igual. Poderia ser igual. Mas a gente tinha que comparar com a nossa testemunha, que seria de produção igual. Então a gente escolheu o Zuri. Poderia ter escolhido a intermediária? Sim, poderia ser. Só que aí você vai ficar naquela história, né? Posso ter ganhado mais nas águas e bater na seca. Eu acho que a gente podia fazer um sistema para tentar comprovar essa questão da estacionalidade, né? Quando comparado com o mais produtivo. Ok. Alguém está perguntando o que você falou que foi um sucesso, que cortou. Um sucesso é o consórcio de grama estrela com amendoim, pessoal. Foi isso que ele comentou aqui. O doutor, isso, não foi? O doutor Márcio que está falando assim, Guga, é difícil a gente conseguir fazer manejo de uma planta. Como é que nós vamos fazer isso com duas, né? É porque a gente pensando agora aqui com o produtor, né? Você deixa o produtor sozinho com a braquiária decumbens, o negócio já embola. Né? Eu acho que é mais ou menos nessa vertente aí que o doutor Moacir está colocando. Eu concordo, mas eu acho o seguinte, a gente não ousar, não tem jeito. A gente se você for pegar hoje o que tem de manejo de passar em termos de recomendação, eu não vejo mais para o que a gente vai inventar mais. Tá certo? Já tem régua, já tem drone, já tem, não sei mais. Se os caras não manejarem o que a gente já tem, eu não sei, honestamente. É igual, eu vou pela mesma história quando os caras perguntavam o que era melhor, né, pastejo contínuo rotacionado, que o trabalho do Brisky agora, que mostra, que o cara fala assim, desde 1950 o cara fala que o mais importante do que método é ajuste de carga. Exatamente. Manejo de pastagem é o quê? Simplesmente ajuste de carga. Então nós estamos brigando com isso desde 1950. E os caras têm que aprender, meu Deus, pelo amor de Deus.
Se não aprender a fazer isso, vão largar a mão mesmo. Aí, produtor que tá, todos os produtores que estão ouvindo a gente aí, ó, tem que aprender, Não, pelo amor de Deus. eu falo o seguinte, a gente atende bastante produtor na Embrapa. O Moacir sabe disso. Então, uma coisa que eu falo, o cara, existe uma produtividade que ela é potencial e tem uma produtividade que é real. Tá certo? Normalmente, nós trabalhamos com de áreas marginais, ou solos de fertilidade baixa. Então, aí o cara quer colocar um pânico, vai dar errado. E se ele colocar uma braquiária, que seja uma decumbens, ele tem que ter ideia que o máximo que ele vai conseguir produzir naquela área são, por exemplo, 7 ou 8 arrobas por hectare. Não adianta ele querer produzir 20 arrobas por hectare se ele não fizer nenhum input, por exemplo, de nutrientes. Sim. Ele vai colocar 5A por hectare, beleza, ele coloca esse 5A por hectare, porque o A por hectare, que é a taxa de rotação, tem nada a ver com comida. Se ele tiver com 5A por hectare perdendo peso, ele não está ganhando nada. Tá certo? Ele só tem 5 boi lá dentro. Ao passo que se ele tiver uma ganhando 500 gramas, ele está ganhando 500 gramas, meio quilo por dia. Então, acho que não tem muito o que fazer. Tem que saber o que é produtividade. Se o cara tem uma pastagem que é umidícola, que é fraca, mas ele maneja direitinho, ele vai produzir 5 arrobas. E é isso que ele pode produzir. E se ele está pagando as contas dele com as 5 arrobas, tá bom. Agora, se ele quiser melhorar, ele sabe que ele vai ter que fazer input de nutrientes, vai ter que melhorar um pouquinho o manejo dele, talvez. Entendeu? Então, acho que é por isso que a gente... eu acho que tem que tentar fazer esses caras manejar mesmo. Tá. O Guga, você comentou que você tentou no pastejo contínuo aí. Como é que você estipulou essa altura para o contínuo? Tá? O pessoal do Genintegra tá perguntando. Um abraço pro pessoal, para a professora Valéria também. Beleza. A gente foi mais ou menos pela média da saída com a média da entrada, entendeu? O Zur é 80 para entrar, 40 para sair, fizemos uma média 60. 60. Beleza pura. E tá. Outra mesma coisa. 70 vai dar uns 40 e pouco, 45, 50. Foi pela média do... Tá. Perguntaram aqui sobre a questão das invasoras. Você percebeu que diminuiu? Sim. Sim, a gente tinha uma área bem preparada, não tinha muito problema com invasor, era uma área que já tinha sido sorgo, tudo. Mas se fosse uma área de preparo convencional, eu acredito que daria uma chance boa. A gente teria uma chance boa de fazer, de segurar bem. Eu acho que aí não, pode continuar. Lembrar muito do primeiro pastejo, gente, que tem muito erro aí. Tem muito erro no primeiro pastejo que acaba degringolando tudo, principalmente em pânico. Tá. Então, aproveita e fala pra gente aí, rapidinho, alguns segundos, a importância desse primeiro pastejo aí. O que você considera também nas misturas? Legal. Porque esses tempos o pessoal da Spot me chamou e falou: você não quer falar do primeiro pastejo, importante do primeiro pastejo? Você vai procurar coisa científica, tem muito pouco. Muito pouco. Acha na internet, vai procurando. Aí eu achei um texto, até de jornal, não é nem artigo científico, não. Texto de jornal tipo técnico, sim. Essas revistas mais técnicas. É técnico, mas não é científico, né? Falando que eu gostei do que ele falou, é o seguinte: o primeiro pastejo nunca é para o animal, é para a planta. Você só considera um pasto formado depois que você efetuou o primeiro pastejo. Aí você tem o pasto formado, que é a hora que ele vai começar a rebrotar pela primeira vez. Aí você formou o seu pasto. Eu achei isso legal pra caramba. Porque tem a história de que o cara planta, espera sementear, cai semente, aí... Isso aí era pro pessoal que vendia, falei isso com o doutor, a gente conversou sobre isso com o doutor Moacir Dias Filho semana passada, era o pessoal que não tinha garantia de semente, os vendedores de semente falavam para fazer isso, né, para preencher o solo ali. Hoje não cabe mais isso, né? E a conversa do que falam aqui, falam novamente a mesma coisa. Só os com problema, só os mais arenosos, os animais leves, para não haver arranque de planta. Você tentar arrancar na mão para ver se sai. Coisa simples. Tá certo? Dependendo da fertilidade, você vai chegar mais rápido ou mais devagar. Vai dependendo da época que você Dependendo da planta também, umas são mais rápidas, outras, a medícola, por exemplo, é mais atrasada, né? Pois é. Então, dentre as brisantas, Piatã, não é, Guga? Piatã atrasa mais um pouquinho, né? Para sair dentre... Paiaguá é mais rápido que sai. Assim, Paiaguás, Marandu, depois Xaraés. Sai mais rápido. Aí depois Xaraés, aí depois Piatã. Então, essas coisas que eu acho importantes também, para não haver erro, sabe?
Então, pegar, a planta não precisa estar dessa altura, eu pegar um pastejo mais baixo, um pouco de animal mais leve, tudo só para estimular o perfilhamento mesmo, aí depois você começa a ver. Porque muitas vezes o cara, principalmente em pânico, o que ele faz? Ele vai, espera a planta crescer, a competição é grande, aí ele vem, bota a vacada, baixa tudo. Aí fica uma moita aqui, uma torceira aqui, outra 3 metros para cá, outra tudo para cá. E aí é um aparecimento de invasora rapidinho, né? Se você tem banco de semente, é rápido. Doutora Eliana está dando um joinha para nós aí. Semana que vem a gente espera aqui, viu, doutora Eliana? Peguei no laço. Não tem jeito. Aqui. Ô, Guga, eu vou abrir aqui as caixinhas de perguntas. Acho que você consegue ler, mas eu leio aqui para você, tá, pessoal? Porque a gente está a 9 minutos de encerrar. Tá. Eu vou colocar aqui, Guga, e aí a gente vê para você responder, tá? Algumas já pode ter sido respondida, tá? Quais são os critérios adotados? Mistura sementes e semeia, como ocorre a implantação? Você vai fazer em linha? Como é que é isso, Guga? Você pode fazer mistura tudo. Então, a gente não arriscou, por exemplo, colocar numa Vincom e mandar ver, misturar sementes, a não ser que se eu tivesse algum pellet que eu pudesse equilibrar peso de sementes para você fazer uma distribuição mais uniforme. O que a gente fez, você pode fazer em linha, e a gente plantou em 2 caixas. A gente separou as 2 braquiárias que têm pesos semelhantes em uma caixa e outra uma caixa de pânico. Que é mais levinha, né? Que é mais levinha. Reza o pessoal da iniciativa de privada, vendedor de semente, que se você incrustar a semente, dá para misturar as 2, que não tem problema de segregar. Você poderia fazer numa Vincom, por exemplo, uma Lancer da vida. E joga tudo junto. Mas aí a gente não tem também experiência científica com isso, né? Não, ainda não. No consórcio entre anual e perene, usar o mileto com pânico pode atrasar o estabelecimento? Professor Tiago, da UFMG. Pois essa era uma boa pergunta para o Zimmer, que ele acabou de fazer isso junto com o finado Armindo, a pena que faleceu o doutor Armindo, mas eles estavam fazendo isso e parece que dá um retardinho sim, dá uma competição. Nós não temos experiência com anuais. É uma coisa que a gente vai começar a pensar também, para adiantar primeiro o pastejo, adiantar estabelecer ou transição de... Ô Mirella, em relação à adubação, ele falou aí no começo, né? Ele faz adubação normalmente, né, o Guga? Sim, só que a gente fez uma adubação mediana, não só para o pânico, tá? Uma adubação intermediária entre braquiária e pânico. Ok. Precisa encurtar o tempo de adubação em pastagens mistas? Não. Tudo igual? Normal. Pelo que a gente viu com o Dr. Macedo, normal. A gente faz igual. Já pensou em colocar com leguminosa? 2 gramíneas, uma leguminosa? Já é outro ponto que a gente vai começar a trabalhar. O importante é voltar a pensar... Quase que eu joguei aqui no chão. Muita... Guga, você vai ter que virar 20 pessoas aí para conseguir pesquisar todas essas coisas que são necessárias, né? Eu tô vendo aqui, você já tem 50 projetos aqui, ué. A gente pensa em leguminosas, principalmente tem que achar alguns materiais para solos de argila. A gente tem pensado em calopogônio. Nós temos muito poucos materiais assim estudados para isso. Tá? Mas pensa em colocar. Beleza. Ô, pessoal, tem algumas perguntas que ficaram para trás. A gente está aqui. O pessoal do semiárido aqui está falando que para eles é um pouco mais complicado, né, o manejo no semiárido, porque não chove nunca, né? Então é diferente. Chegou mais 2 perguntas aqui, eu acho. Deixa eu ver aqui. O problema do Brasil é pequenininho. Pois é. A questão das proporções, pessoal, ele já tinha comentado. Guga, a gente está a 4 minutos de encerrar, então eu vou deixar para você fazer um fechamento aí sobre essa tecnologia, e aí depois eu fecho aqui. Tá, joia. Coisa rápida, gente. É o seguinte, isso você está falando, isso não é unanimidade, isso é uma lei. Isso fazer para sair um pouquinho da zona de conforto mesmo, a fazer alguma coisa que a gente acredita que vale a pena, dá para trabalhar. A gente está só no começo, está só no embrião.
A gente fez a primeira parte, tudo em cima de pressuposições. Fico feliz, por exemplo, que o professor Sila já está começando a trabalhar com alguns protocolos também, com outros materiais. Então, assim, a gente acredita que possa funcionar, mas vai dar um pouquinho para a gente começar a responder coisas com maior certeza. Eu acredito que seja uma linha de atuação promissora daqui para frente. Né? Como foi quando o Ciro chegou da Nova Zelândia trazendo tantas novidades aí e virou... que pode ser um diferencial também, e é uma linha que a gente acredita que possa trazer alguns benefícios, sim. Tem que ter um começo, né? Eu falei assim, eu cansei de fazer mais do mesmo, assim, não aguentava mais avaliar a capim. No final das contas, você tem que continua avaliando os capim também, mas vamos embora, vamos tocando. Tem, não, claro que tem. Tem um monte ainda para sair, ela vai falar para vocês. Aí a gente tem um grupo de trabalho de toda sexta-feira aqui, interna, que a gente discute. Eu estava discutindo os rumos dos programas diários, e vocês vão ver que a Eliana vai falar a gente, muito interessante para vocês. Até, inclusive, o título da live da doutora Eliana é justamente isso. Pânico máximo, onde estamos e para onde vamos, né? Para a gente ver o rumo e o destino dos programas de melhoramento. O pessoal, só para a gente finalizar aqui, a live vai ficar disponível no IGTV até que eu publique no canal do YouTube, tá, Guga? Então, nós vamos passar para o canal do YouTube Forra de Cultura e Pastagens. Mas agora, imediatamente após terminar, ela já fica disponível no IGTV. Então, quem está perguntando alguma coisa que perdeu, é só assistir lá no IGTV, tá? E acompanhar a gente aí nas nossas redes sociais do Forra de Cultura e Pastagens. Guga, você está me ouvindo? Afinal, está ficando meio fraco. Guga, tá me ouvindo? O sinal... tá ouvindo? Então, eu queria muito te agradecer, tá? Por estar compartilhando com a gente esse conhecimento tão novo e você tão empolgado. A gente sabe que vai dar certo aí. Então, muitíssimo obrigado. Mais uma vez, eu te agradeço em nome do nosso grupo de estudos. Né? E já deixo o convite para o pessoal aí para quinta-feira que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-local, no mesmo bate-horário, para assistir aí Pânico Máximo, onde estamos, para onde vamos. Até porque pânico é o máximo, né, não, Guga? Muito legal. Muito massa. Obrigado pelo convite, adorei realmente. É uma coisa que é uma oportunidade de mostrar o que a gente tá acreditando agora, né, um pouquinho nisso, e dizer que a gente está à disposição de vocês com o que precisar. Estamos aí para trocar ideia, para discutir, acertar e errar. Exatamente. Guga, muitíssimo obrigado. Tudo de melhor para você. Uma pessoa que sempre teve uma energia muito boa. Sempre gostei de estar perto de você e conversar. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite, ter estado aqui com a gente. Já vai cair a live aqui. Pessoal que está acompanhando, muitíssimo obrigado. Abraço para o Túlio, para o Thiago, 2 amigos que estão sempre acompanhando aí. Obrigada, Guga. Até mais. Tchau, pessoal. Um abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau.